Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras, e o tema do programa hoje são as redes internacionais e os PTTs estrangeiros. Vamos ter um pequeno bate-papo sobre o DSIC, sobre redes europeias, sobre redes africanas. Nosso convidado tem uma enorme experiência de trabalho, tendo trabalhado na Angola Cables, tendo participação no Afrinic, no AONOG, e a gente quer perguntar para ele como que é isso das redes brasileiras participarem em PTTs internacionais, as diferenças entre as redes brasileiras e as europeias e africanas. Então, se você gostou do tema do episódio de hoje, não deixe de ouvir a nossa entrevista com o Darwin Costa do DSIC. E antes da gente começar essa entrevista, eu preciso lembrar que todos estão remotos. Por isso, ouvinte, se você ouvir alguma diferença no áudio, entenda que devido à pandemia, todos estamos gravando de casa. Inscreva-se nos nossos canais de divulgação do NICBR e nos ajude a compartilhar o episódio do Camada 8. Vamos para a nossa conversa, toca a vinheta do roteamento de ideias. Roteamento de ideias. Olá, Darwin, seja bem-vindo aí ao nosso podcast, o Camada 8. E como já é de praxe, a gente pede para o convidado se apresentar, até porque para falar de você, que é uma pessoa que viveu na África, viveu na Europa, tem um pezinho aqui no Brasil, a gente falaria muita coisa. Então eu vou pedir para você se apresentar. Quem é você, Darwin, e aonde você trabalha? Oi, bom dia. Bom dia aí para vocês, boa tarde para mim. Eu sou Darwin Costa e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço imenso o convite. E uma breve apresentação, né? Eu sou Darwin e nasci em Angola. Trabalhei durante os meus 7 anos na Angola Cables, né? A gente construiu aí o cabo entre Angola e o Brasil. E muito recentemente, sensivelmente há 2 anos, eu me juntei a um dos maiores PTTs do mundo, que é o PTT de DSIC, que tem a sua sede na Alemanha, né? Em Frankfurt. E eu, a nível voluntário, sou vice-chair do PIRING-DB, né? Para questões administrativas. E sou, nesse momento, o chair do Angola Network Operators Group, que é uma traduçãozinha do GTR, ou do LACNOG aí, né, na América Latina. E fui, recentemente, a semana passada, nomeado como o co-chair para o Working Group do Afrinic, né, que é o RIR aqui da região africana. O Darwin, ainda bem que você falou que o DSIC é um dos maiores PTTs do mundo, que não é o maior, senão nós íamos aqui brigar com você e discutir um pouquinho essa questão, né? Mas a gente está interessado, para começar, nessa tua experiência na África, né? Por ser angolano, por ter essa vivência no AONOG. Conta para a gente um pouquinho sobre como são as redes africanas em comparação com as redes brasileiras. Será que tem alguma coisa que o pessoal dos provedores africanos pode aprender com os brasileiros ou vice-versa? Como é isso? É uma pergunta muito interessante, Moreira, e pelos seguintes motivos, né? Eu acredito que o brasileiro, tanto como o europeu, pelo menos daquilo que eu tenho visto, vocês têm uma componente educacional, que é uma componente bastante interessante, não só para a nossa geração, mas para as gerações que estão aí a caminho, né? Que é a componente de partilha de conhecimentos. E eu notei nos últimos anos, né, que em Angola a gente não tem muito disso. Não posso falar dos outros países em África, porque talvez a África do Sul tenha isso, mas em relação a Angola eu não via muito isso, né? Então, o que é que me veio à cabeça? Diretamente veio à cabeça, cara, a gente tem que impulsionar o AONOG, a gente tem que criar um NOG tal como os outros países têm o seu próprio NOG, né? A gente tem que organizar um evento anual, pelo menos um evento anual, onde a gente consegue trazer pessoas do Brasil, pessoas da Europa, dos Estados Unidos, de outros países africanos, para poderem partilhar com a gente, né, como é que eles fazem nos seus próprios países e como é que a gente podia aplicar alguma dessas lições na nossa realidade, né? Portanto, uma das listas que muita gente em Angola acompanha, e eu sou uma delas, né, é o BPF, né, o Brazilian Peering Forum, que eu acredito que foi uma iniciativa
que teve aí no Brasil, né? E não só o BPF, mas vocês no IX também fazem muito isso, né? Que é partilha de conhecimento, né? E lembro, na altura, houve uma apresentação do Eduardo no último AONOG virtual, onde ele falou sobre cidadão na rede. São projetos que, de certa forma, a gente pode não estar ainda no mesmo nível que o Brasil, mas de certa forma a gente vai colhendo conhecimentos e tentar aplicar os mesmos, pelo menos em Angola, né? E esse tem sido o nosso maior objetivo e a nossa maior luta no AONOG, né? A gente vem organizando esses eventos há 2 anos, não é muito, né? Mas a gente, por incrível que pareça, tem recebido muitas pessoas do estrangeiro e muito material também enviado por pessoas do estrangeiro. O que eu estou falando com o resto do pessoal no comitê de programa é para ver se a gente também consegue fazer esse ano o inverso, que é ter mais apresentações locais, né? Pro resto do mundo também perceber quais são as nossas dificuldades e não só o inverso, né? Então, mais ou menos isso que a gente tem trabalhado até a data. Bem interessante você ter comentado isso. Eu palestrei aí no ANOG e é legal de falar também que nos nossos eventos, até no Intrarede, alguns deles tem pessoas de Angola assistindo. Então a gente está começando a fazer esse intercâmbio não só aí como você já comentou aí que participou do Angola Cables, fazendo aí as conexões entre o Brasil e Angola, a gente está compartilhando conhecimento também. Mas uma das coisas que a gente defende bastante aqui no Brasil, e você sabe disso, que é a questão do IPv6, que é um dos nossos projetos, o IPv6BR, a gente gosta de estimular esse protocolo. Tanto é que também palestrei sobre isso aí no ANOG. E eu queria saber, com relação a como que está a implantação de IPv6 na África, né? E o esgotamento dos endereços. Muito se fala, né, que vocês ainda têm uma pequena reserva, enquanto aqui a gente já vê na América Latina, a gente já não tem mais. Então, os provedores de conexão na Angola e na África em geral, eles ainda estão conseguindo trabalhar com o IPv4 ou eles têm que fazer já um monte de NAT, duplo NAT, triplo NAT, quádruplo NAT para poder sobreviver? Conta um pouquinho aí. É uma pergunta interessante e eu vou dizer o porquê, né? Porque sempre que eu recebo material, sempre que a gente recebe material, né, no comitê de programa aqui do AONOG, eu fico super feliz cada vez que eu vejo uma palestra sobre IPv6, né? E no passado já o Wesley palestrou sobre isso, você, Eduardo, também falou um pouco sobre o consumo, né, que vocês veem de fora sobre a região africana, e por incrível que pareça, a utilização do IPv6 em África ainda continua muito baixa, ok? E um dos maiores motivos que a gente tem visto isso é que existiu no passado uma grande alocação de endereços IPv4 para algumas operadoras de grande, médio e pequeno porte, né? Mas muitas delas nem utilizam a 50% aquilo que lhes foi alocado, né? E para falar em números, né, para ser bem direto, o Afrinic nesse momento conta com menos de 2 milhões de endereços IPv4 disponíveis e a gente já está prevendo que esses endereços se vão esgotar entre o ano de 2021 e o ano de 2022, né? Então, quando você menciona o CGNAT, né? Obviamente, se você tem tantos endereços disponíveis e você não faz utilização deles, você na verdade nem precisa disso, né? Daquilo que eu tenho visto na nossa região, a Angola, nesse momento, por exemplo, está com 0% de utilização de IPv6. Eu sei que tem alguns operadores já fazendo teste, né? Operadoras móveis e de rede fixa já estão fazendo alguns testes para lançar isso até o CPE, né? Até o cliente final, mas de momento ainda não tem a utilização no CPE, né? Mas se a gente olhar um pouquinho mais os nossos países vizinhos, como o Gabão, como o Congo, esses já estão tendo um número considerável de utilização de IPv6 nos seus mercados. E o Gabão tem sido um exemplo que eu tento sempre frisar nas discussões do AONOG e nas discussões com diferentes membros nacionais, né? Isso não é um sonho, é uma realidade. Está acontecendo agora. E se você tem a alocação que foi feita pela Afrinic, você tem que utilizar, né, a qualquer altura. Eu fiquei com uma dúvida agora. A relação que Angola tem com o Gabão é a mesma que o Brasil tem com a Argentina?
Não. Não. Eu sei que a relação que o Brasil tem com a Argentina é bem mais forte. Não, não é. O Gabão eu utilizei como exemplo o Gabão porque é um país que está a norte da gente e não está muito distante, né? Então a gente tem ao oeste da gente a gente tem os Congos, né? E depois tem logo o Gabão ali um pouco a norte. Então pronto, eu utilizei o Gabão como um exemplo porque são eles que estão fazendo drive aqui na nossa região, na verdade. Um dos. Darwin, você falou bastante sobre o AONOG, sobre as oportunidades das redes trocarem experiências entre si, mas eu fiquei ainda curioso sobre as redes angolanas e as redes em outros países da África, sobre como você enxerga similaridades e diferenças entre elas e as redes brasileiras, em particular os provedores, né? Os provedores de conexão, provedores de acesso. Uhum. São parecidos? Tipo, o tamanho das redes é mais ou menos o mesmo, ou não é? O nível técnico do pessoal que trabalha nessas empresas, o conhecimento técnico, os equipamentos utilizados. O que você pode contar para a gente sobre como que é a operação da internet na África, assim, em termos práticos, os provedores lá dentro? Certo, certo. E voltando um pouquinho aqui atrás, né, a sua pergunta anterior, Moreira, e um pouco mais a fundo, né? Na verdade, eu posso falar isso por experiência, né, porque tive a oportunidade de ver a realidade do mercado brasileiro. E eu acho que, como o mercado brasileiro, existem muito poucos. E quando eu digo isso, é a dimensão dos operadores, né? A dimensão dos operadores e a dimensão dos utilizadores da mesma internet, né? Eu acho que se eu pudesse fazer uma comparação do Brasil com algum país na África, só teriam dois, né? Que seriam praticamente a África do Sul e a Nigéria, que para além de serem países que têm, pronto, uma taxa de penetração alta, né? O consumo da internet também é bastante alto por parte desses mesmos utilizadores, né? E, e a nossa realidade relativamente a Angola não, ainda não é uma realidade similar à que se espera, né? Mas o Brasil tem dado passos bastante significativos no crescimento da internet, né? Na verdade, a nível de operadores, eu não consigo fazer uma comparação ela por ela, ok? A nível de operadores, até porque eu consigo falar assim, em África, os maiores operadores são uma Sicom, uma Liquid Telecom, uma Telecom South Africa, uma MTN, uma Angola Cables, né? E se eu pudesse levar essas operadoras para o Brasil, eu acredito que elas não seriam vistas de imediato como um Tier 1, mas talvez um Tier 3 ou um Tier 2, né? Por aí. A nível de conhecimento técnico, a gente vai ganhando conhecimento técnico, sim, principalmente na zona sul de África, né, onde tem aí o maior PTT de África, que é o PTT do NEP África, né, onde a gente vê um crescimento bastante interessante, e uma das coisas que eles também fazem muito é a partilha de conhecimento, tal e qual a vocês, né? Então, a gente vai bebendo muito também da África do Sul, relativamente àquilo que eles fizeram bem e àquilo que eles não fizeram bem, né? Sobre a realidade angolana, a gente tem muito pessoal técnico com vontade de aprender, né? O Eduardo mencionou aí claramente que alguns angolanos fazem a subscrição no Camada 8 ou em outros eventos virtuais que são organizados pelo NIC, né? E isso me deixa bastante orgulhoso, né? Porque hoje em dia, se você tem internet, você consegue chegar ao conhecimento que você procura, na verdade, né? Não, perfeito. E para complicar agora essa pergunta aí que ele falou só da África, eu queria que você comentasse um pouquinho também da Europa, porque agora você vive na Europa, né? Você vive na Holanda. Como que você enxerga também essas diferenças entre as redes europeias, brasileiras e africanas? Aqui na Europa o mercado é bem mais maduro, né? É bem mais maduro. Se eu pudesse fazer uma comparação com o mercado sul-americano, né, eu diria que aqui, acima de tudo, o SLA é levado com muita consideração, né, por parte do cliente final ou por parte do cliente empresarial, e por parte do prestador do próprio serviço em si, né?
Porque hoje em dia aqui na Europa, por exemplo, você sem internet, você não faz praticamente nada, né? A gente está confinando desde março de 2020 e o que a gente vai vendo, ou pelo menos que eu vou vendo, né, a título do utilizador pessoal, é que o meu operador, sem aumento na faturação, ele vai aumentando a minha capacidade com 50 megas, com 100 megas e vai fazendo isso porque ele percebe a situação que a gente está vivendo nesse momento e percebe que não só as videoconferências e aplicações online têm que continuar a correr, né? Mas também existem muitos gamers cá pela Europa, né? Eu não sou propriamente um dos, mas os gamers e o IPTV são conteúdos bastante consumidos aqui na Europa. Interessante, é uma coisa solidária, né? Sim. Darwin, então, pelo seu comentário, nós vimos que a qualidade dos provedores é algo bastante importante na Europa, tanto quando eles atendem clientes corporativos, como quando eles atendem clientes domésticos. Existe diferença na profundidade de conhecimento técnico dos profissionais que atuam dentro dos provedores? Você vê alguma diferença, por exemplo, em relação ao Brasil, em relação à África? O pessoal sabe mais, por isso eles conseguem ter SLAs melhores e atender com qualidade melhor, ou não tem nada a ver isso? Atendimento melhor, sim, certamente, Moreira. Claramente, como eu disse, né, o SLA é algo que o pessoal na Europa leva muito a fundo, né? Houve um corte, você tem que justificar o corte, né? E se houver sanções, você assim terá que cumpri-las também, né? Com as sanções que normalmente o CLA contém no próprio SLA em si, né? Mas uma das coisas que eu vejo, não sei se eu posso comparar diretamente com o Brasil, mas comparando com a África, mais uma vez, né? O que eu vejo é que o europeu tem uma mentalidade de partilha de conhecimento, independentemente se vocês são concorrentes um do outro, quando o assunto é resolução do problema, os caras vão a fundo. Os caras, ok, o que a gente precisa? Ok, a gente precisa agora desenvolver uma ferramenta para, por exemplo, melhorar ou para diminuir a carga, né, nos caras que fazem os acordos de peering. Ok, perfeito. Então, o que a gente pode fazer? A gente junta aqui alguém da AMSIX, alguém da Lynx, alguém da D6, por exemplo. A gente vai trabalhar aí numa ferramentazinha, né, em conjunto, em prol da comunidade. Assim que estiver pronta, os caras, de forma gratuita, né, oferecem essa possibilidade. E se alguém externa também quiser contribuir, é muito bem-vinda. Então, uma componente muito interessante que eu vejo na Europa é que para melhorar mais ainda a internet, né, porque, como você sabe, a gente, enquanto ser humano, nunca está satisfeito, né, eles vão sempre buscando a perfeição e a colaboração. Darwin, isso é muito legal. Quando a gente vai nos eventos fora do Brasil, em particular em eventos técnicos na Europa, ou quando a gente acompanha remotamente, a gente percebe isso. Aqui no Brasil existe até essa boa vontade, vamos dizer, de trocar experiências técnicas entre provedores menores, às vezes até quando eles são concorrentes, mas a gente vê pouca participação dos provedores maiores nos eventos técnicos compartilhando informação. E quando a gente vai para eventos na Europa e nos Estados Unidos, a gente fica positivamente impressionado com a participação de grandes provedores que estão lá dando detalhes técnicos das suas redes e conversando entre si, trocando figurinhas e conhecimentos, e isso ajuda muita gente. Eu acho isso muito legal. Eu queria só fazer o comentário e enfatizar isso, porque realmente eu acho que deve ajudar muito na melhoria da qualidade técnica no geral aí da internet. Claramente. Realmente, não é só ver a concorrência, né? Enxergar como um parceiro, né? Eu não participo dos eventos da Europa, né, Morespo? Da próxima vez me leva junto, que eu também quero conhecer. Tem tudo virtual agora, Eduardo, tá fácil. E é legal lembrar que concorrente não é inimigo, né? Concorrente pode mesmo. ter parcerias também. Mas falando lá da Europa, eu queria saber também como que é o mercado lá. Se tem muitos provedores pequenos, porque aqui no Brasil a gente tem vários provedores pequenos, né? Você falou da Angola, pelo que me pareceu, majoritariamente são os provedores grandes. Mas isso também tem bastante provedor pequeno, seja na Europa ou seja em Angola? Posso ter entendido errado.
Não, na verdade, pronto, não tem a mesma quantidade que tem no Brasil, né? Claramente, né? Mas falando agora da Angola, do ponto de vista da Angola, eu vou dizer para você que, por exemplo, de uma lista de 70 ESNs registrados em Angola, é, dois maiores são rede fixa e o outro bem maiorzinho é uma rede móvel, né? Um operador rede móvel, né? Então, já na Europa é um pouco ao contrário, você tem de tudo um pouco, também dependendo da zona da Europa que você está falando, né? Por exemplo, Portugal não é Frankfurt, não é Amsterdã, não é Londres, né? Então, em Portugal, por exemplo, você tem três operadores incumbentes, ok? Os três são fixos móveis, ok? Também prestam serviços móveis. E depois daquilo, você tem redes, diria, médias pequenas, né? Então depende muito também da região da Europa que você vai olhando, né? Que nem na Europa é tudo Frankfurt ou é tudo Londres, né? Por exemplo. Darwin, como que está o 5G aí na Europa? Aqui a gente fica muito na expectativa da implantação, sobre se ela vai ou não afetar a operação dos provedores que usam fibras e outras tecnologias cabeadas. E a gente sabe que na Europa, em vários lugares, já tem um certo deployment do 5G. Isso afetou os provedores que usam conexão cabeada, fibras, esse tipo de coisa? Se afetou, Moreira, diretamente, né? Agora falando enquanto utilizador final, você não nota, né? Obviamente. Também não consegui pegar nenhum artigo assim de uma operadora grande, né? Que já tem o 5G implementado na sua rede, que publicou alguma dificuldade nesse processo. O que eu vou vendo e vou ouvindo é que essas redes garantiram a ampliação do seu backbone de uma forma bastante larga, né? Eu não diria somente por causa do 5G, mas também muito da pandemia, né? Que veio do nada, né? Todas essas operadoras tiveram que se preparar de algum modo, né? E quando digo preparar, é fazer vários upgrades na infraestrutura, desde na infraestrutura do backbone, né, na interconexão, a fibra e por aí afora, né? Então é o que eu mais tenho visto, né? Mas para ser bem sincero para você, eu ainda não consegui ver assim nenhum artigo, ou não consegui ler alguma operadora que disse, né, que teve algum problema explícito relativamente a isso, né? Eu pessoalmente estou numa operadora que ainda não oferta o 5G, perdão, mas a minha esposa, por exemplo, já está numa operadora que oferta o 5G, né? E pronto, e isso vai variando de operadora para operadora e da própria preparação, né, das mesmas. Mas houve alguma migração massiva dos usuários, por exemplo, usuários que tinham conexões com fibra na casa deles, deixaram de contratar essa conexão com fibra e passaram a contratar 5G? Teve alguma mudança no mercado por parte dos usuários nesse sentido? Uma boa pergunta, Moreira. Eu, para ser bem sincero com você, e aqui na região onde eu estou nesse momento, eu não vi essa mudança. Não vi essa mudança, ok? Pessoalmente, enquanto Darwin, também não fiz essa mudança, apesar dos apesares que você mencionou, né? Mas não diria a 100% se não generalizava esse tema, né? Porque não tenho conhecimento geral sobre o assunto, né? Mas pelo menos na zona onde eu estou, onde eu também dou suporte técnico aqui a alguns vizinhos, né? E aqui em casa, não, o cabeamento fibra continua, né? Continua. Entendi, ele não pegou o celular da esposa dele ainda, é isso. Ainda não, ainda não. Tô bem com a fibra aqui instalada em casa e os caras, como disse anteriormente, né, o que eles têm feito até na verdade é aumentando cada vez mais a capacidade, conforme o governo vai anunciando mais um adiamento aí do lockdown, né? Vamos voltar aqui e falar um pouquinho do IPv6, né? Porque você falou que o IPv6 era zero lá em Angola, mas na Europa a gente sabe que é bem mais avançado, né? E aí a gente queria saber, né, como que está a implantação do IPv6 aí na Europa, como que você enxerga isso? Você está recebendo na sua casa, nos seus dispositivos, como está essa adoção? Se são só os provedores maiores, se são os provedores médios, se tem países que estão implantando mais do que os outros, se você puder comentar. É, pois é, a situação aqui na Europa é diferente da África, né? Aqui, por exemplo, na Alemanha, na Bélgica e na Holanda, são países que eu tenho acompanhado assim de perto, né? A implantação do IPv6 está indo bem avançada, né?
Por exemplo, aqui na Holanda, nesse momento onde eu me encontro, eu já recebo IPv6 only aqui em casa, né? Então, todos os meus dispositivos estão ligados à rede IPv6 que me foi fornecida aqui pelo nosso ISP aqui do bairro, né? E pronto, alguns testes que eu também fui fazendo aqui em casa, né, para além da felicidade, né, e da diferença, né, que você nota, não só na velocidade, mas também no Dual Stack, né, é mais o online gaming, né. Por exemplo, eu tenho uma Xbox e uma PlayStation e até a data está correndo tudo muito bem, conforme esperado, né, que até com IPv6 only aqui me está sendo alocado pelo meu provedor. Mas sim, o crescimento está, e eu acho que, se não estou errado, a Bélgica é um dos países que está dando um bom exemplo aqui para o resto da União Europeia. Não só a Bélgica, mas a Alemanha também está plantando bastante, a Sim, França sim, também. Vemos grandes exato. países também implantando. É, é, e voltando aí à pergunta, Eduardo, por acaso eu tive um tempo em Portugal também, né? E em Portugal, dos três incumbentes, por exemplo, apenas um oferecia. E agora eu tomei conhecimento que dois já estão oferecendo e o outro está na fase do rollout, né? Isso é um ponto de atenção bem interessante, Darwin. É bem legal a gente fazer essa comparação, porque a gente observa que aqui o Brasil tem números legais. Quando a gente olha o número geral de implantação de PV6, a gente vê lá 33%, ou até um pouco mais do que isso daí, de usuários já com acesso a IPv6. Mas, por exemplo, quando a gente observa dentro do PTT de São Paulo, a gente enxerga 10, 11% de IPv6 apenas. E Hum, daí a gente infere o quê? Isso é porque tem muitos provedores regionais, muitos provedores menores que estão dentro do PTT de São Paulo, e os provedores grandes não estão trocando a maior parte do tráfego por ali. Então, isso reflete a implantação dos provedores menores. A gente tem ainda uma taxa muito baixa de implantação dos provedores menores. Então, falar da importância disso daqui no podcast, para a gente é, é excelente, né? Porque a gente precisa ainda conscientizar muito os provedores regionais de que a implantação do IPv6 é necessária, e é bom ver que em outros países ela está andando e está andando bem. Mas, com certeza. e falando de PTTs, né, já que eu próprio citei o PTT aqui, eu queria saber como que é isso na Europa, como que é a relação entre os provedores e os Internet Exchanges na Europa. Se os provedores, a maioria deles participa de um Internet Exchange, de um PTT, talvez de mais do que um PTT, e quais as razões que levam eles a participar? O pessoal no Brasil normalmente vai buscar conteúdo de CDN, vai buscar redução de custo, alguns vão buscar qualidade também, vão procurar uma melhor conectividade com os outros provedores, se preocupar com isso, mas a maioria está interessada em baixar custo. É a mesma coisa na Europa? Como que é essa relação entre os provedores e os Internet Exchanges por aí? Não. É, é uma excelente pergunta. Eu acredito que, Moreira, acredito que a realidade é um pouco bem diferente, porque aqui até os pequenos provedores, eu diria pequenos, médios provedores, mas muitos dos pequenos provedores, pelo menos em um PTT, que é o PTT nacional, né, ou regional, o cara está interligado, né? E algo que eu, por exemplo, fiquei estupefacto uma vez quando eu fiz uma viagem para Frankfurt foi quando eu acedi à rede do provedor do hotel, né? Eu vi que o cara, né, para além de estar ofertando para todos os hóspedes do hotel o IPv6, né, o cara tinha interligado no PTT, aí a volta de 80 gigabits, só de interconexão com o PTT, né? Então, eu acredito que a realidade possa ser um pouco diferente com a do Brasil, sim. É, e o que eles mais procuram é claramente ou algum conteúdo em específico, que eles não querem depender do provedor de trânsito, por exemplo, ou primariamente é a qualidade, né? Então, como que é? Eu queria que você enfatizasse um pouquinho isso daí, ou desse mais detalhes sobre isso daí. Aqui no Brasil, muitas vezes sai mais caro para um provedor contratar um provedor de trânsito, pagar trânsito IP, do que se conectar no PTT. Então, ele vai, se conecta no PTT e busca os grandes conteúdos ali, né? Isso sai mais barato. Aí na Europa não é assim, vamos dizer, se um provedor não tivesse preocupado com a qualidade, se ele tivesse preocupado só com o custo,
ele simplesmente poderia contratar trânsitos ou um trânsito e funcionar dessa forma, sem conexão no PTT, e ele teria vantagens financeiras, mas ainda assim ele se conecta no PTT, eu entendi direito? Você pode enfatizar um pouquinho É, mais isso? você entendeu direito e ainda assim é uma situação diferente daquilo que você acabou de explicar sobre o Brasil. Aqui, na verdade, o preço do trânsito é bastante baixo, como você deve saber, né? É, lembro na altura, os caras já falavam em 15 cêntimos por megabit, né? Não sei se ainda é o caso, mas, por exemplo, era isso que eu via, 15 cêntimos por megabit para 10 gigas, né? Era mais ou menos isso que se falava na altura. Mas ainda assim, para além do transit provider, né, que essa rede tenha, né, ele sempre se preocupa em fazer a interligação com o PTT nacional ou com um PTT regional, né? Obviamente, nem sempre a conta fecha, né? Porque obviamente o custo da porta num PTT grande, na Alemanha, na Holanda, né, ou em Londres, pode até chegar a ser mais caro do que o trânsito, né? Mas de qualquer forma, como eu disse e volto a frisar, quando ele faz essa segunda conexão ao PTT é porque ele procura mais qualidade, mais diversificação nos serviços que ele vai prestar nos seus clientes finais, né? Nos seus clientes empresariais, corporativos, né? Acho que uma coisa que é legal de comentar é que você falou 15 cêntimos, né? Os 15 centavos, né? Lembrar que você tá falando de euro, né? Pra gente aqui Euro, o valor aumenta um euro, pouquinho, né? Porque a conversão não euro, ajuda. exato. Mas, mas voltando aí para o nosso assunto de PTTs, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí do DSX, né? Que é o segundo maior, né? Bom, você tá no camada 8, você vai ter que ouvir que o nosso é o maior. Então, o segundo maior, como é essa operação? Quem vocês interconectam? Quantos PTTs o DSX opera? Onde eles se localizam? Quantos participantes vocês possuem? Né? Então, se você puder comentar um pouquinho da instituição que você trabalha. Perfeito. E eu, mais uma vez, guerra saudável, né? É como eu costumo dizer, né? Na verdade, eu fico muito orgulhoso pelo trabalho que vocês têm feito no Brasil e também de ver resultados do IXBR, antes de mais, né? Antes de falar da D6 em si. E eu acho que tem duas possibilidades que a gente pode levar em consideração. Uma é a maneira como vocês fazem essa contagem no Brasil, né? Na verdade, vocês pegam São Paulo, né, e comparam diretamente com remanescentes. Certamente o IXBR nesse momento é o número um, sem sombra de dúvidas, em termos de pico de tráfego, né, e também acredito que em termos de membros, se não estou em erro. E depois vocês fazem uma colheita, né, que é sobre todos os PTTs que vocês têm separados pelo Brasil afora, né, e acho que o último número, por favor me corrija se estiver errado, era 18 teras por segundo, era isso? 16, 18 por aí? Acho que era mais ou menos isso, né? Sim, é Pronto, por aí. por aí, pronto. Acho que foi a última notícia que eu li, era mais ou menos isso, pronto. A gente somente conta o tráfego com o pico de tráfego gerado num PTT em si. A gente não faz aquela colheita geral, a gente faz sim para nós, para dados internos, né? É, mas a gente não divulga tudo que os PTTs da D6, que nesse momento são uns 25, e a gente continua crescendo a nível mundial, né? A gente não faz aquela contagem global, não. A gente tem isso como referência interna e a gente mantém isso como referência interna, né? E Eduardo, respondendo a sua pergunta, dos 25, a gente tem a volta de uns 23 interconectados entre si, é o que a gente tenta sempre fazer, né? Por exemplo, se a gente tem o de Nova York, a gente tenta interconectar o mesmo com Dallas, o mesmo com Frankfurt, né? Aí a gente tem os nossos parceiros para a parte de transporte, né? E a gente tenta ser também o máximo autônomo possível naquilo que é o encaminhamento dos pacotes entre os participantes, né? Não que a gente faça isso, mas de vez em quando aparece um participante em Dallas que por algum motivo quer trocar tráfego com alguém que esteja em Lisboa, né? E a gente aloca aquela VLAN para ele, né? Aquela VLAN remota, porque o cara não tem o seu próprio hardware, por exemplo, na Europa, e a gente anuncia eles nos route services de Lisboa, então, para dar essa possibilidade para ele trocar esse tráfego específico que ele quer trocar com essa rede europeia, por exemplo, né? E a gente, nesse momento, opera na Ásia, continente asiático, continente europeu, obviamente, e no continente norte-americano, né? A gente não tem nada na América do Sul,
mas esses são nem na África, e esses são maioritariamente os pontos onde a gente tem os PTTs instalados, né? E um dos PTTs com bastante referência que a gente tem, por exemplo, é o PTT que a gente implementou juntamente com o governo lá dos Estados Emirados Árabes, né? Do Dubai, onde a gente colocou o chamado UIX, Internet Exchange Point, que é powered by D6, né? Que está tendo um papel muito relevante para a região, né? E tem estado a crescer bastante naquela região em si. Muito interessante, Darwin. Como que funciona essa ligação entre os PTTs? Por exemplo, quando o participante está lá em Dallas, está interligado localmente no PTT de Dallas, e ele quer chegar no D6 na própria Alemanha. Essa conexão é provida pelo próprio D6 por meio de parceiros? O participante escolhe qual parceiro, ele contrata isso pelo próprio portal do D6. Dá um pouquinho mais de detalhe disso daí para a gente? Sim, certamente. E obrigado por você levantar também esse ponto, porque na verdade a gente tenta ser o máximo neutro possível enquanto instituição, né? Enquanto D6, esse é um dos nossos valores, é manter a neutralidade. Então, a gente, para esse participante específico, a gente deixa a escolha inteiramente do seu lado, né? A gente diz, olha, os parceiros que a gente tem estão aqui listados na nossa página, você escolha, mas se facilitar a sua vida ou se você tiver alguma emergência, entre no nosso portal e você com um clique consegue fazer essa ativação, né? E a gente faz o providenciamento do serviço também, porque como mencionei, a gente também tem transporte contratado, né? Nesses IX que a gente tem interconectado entre si. Então vocês provêm o serviço, vocês têm como prover o serviço com recursos próprios que já estão contratados pelo D6, e daí vocês funcionam como intermediário, mas certo. Vocês também incentivam a contratação direta dos parceiros que estão lá listados no portal e oferecem o serviço. Exatamente. Tem as duas modalidades. A gente deixa a escolha do participante, na verdade. Esse é o peering remoto? A gente chama o GlowPeer Remote, né, que é a ligação remota, né? Bom, já que você falou desses preços, custos, né, de você se ligar de um PTT no outro, eu queria saber como que o DSX está instituído. É uma empresa sem fins de lucro, é uma associação? Porque você falou que vocês tendem a ser neutros. Eu queria saber qual que é o modelo de negócio de vocês. Não, o nome em si já diz tudo, né? É o Deutsche Commercial Internet Exchange Point. Então, a gente sim é comercial, mas acredito que o zelar pela neutralidade faz parte daquilo que os fundadores tiveram em mente, né? Como eu mencionei anteriormente, né? A colaboração aqui na Europa, né? Por exemplo, entre a maneira de pensar aqui dos europeus é um pouco diferente, diria eu, do resto do mundo, né? Os caras tentam manter por exemplo, não só a partilha de conhecimentos, mas também como a neutralidade como um valor agregado àquilo que é a imagem da empresa, né? Darwin, aqui no Brasil, quando a gente está falando de um PTT individual, a gente tem normalmente um data center central, um data center que às vezes até é neutro de uma instituição pública ou uma universidade, um órgão do governo, e daí a gente tem data centers parceiros, todos interligados, formando uma única estrutura Layer 2, que forma um PTT. Então, são vários data centers formando um único PTT. No modelo do D6, é mais ou menos assim também, eu sei que é comercial, é diferente, mas no sentido de haver vários data centers interligados dentro de uma mesma região geográfica, ou não, os PTTs estão restritos a um único data center. Como que funciona aí para vocês? É uma boa pergunta, Moreira. Independentemente da questão comercial, não, a gente está presente em mais de 500 data centers diversos. Mais uma vez, a gente procura colocar os nossos equipamentos também em data centers neutros, porque de certa forma é isso que vai levantar o ecossistema de interconexão naquele DC em específico e naquela região em específico, né? Então, a gente, no ato de contratação, até mesmo na parte dos DCs, a gente quer sempre perceber quão aberto é esse data center, como é que as fibras chegam, como é que os participantes que estão lá dentro podem chegar até a gente, qual é o custo de cross-connect e por aí fora, né? Então, a gente olha para esses detalhes todos. Falando aí dessa parte comercial, eu queria até saber quanto custa uma porta aí no DSX
E se tem ali algum custo extra para um participante local, que você até já comentou, o Cross Connect, mas às vezes tem que contratar uma última milha, tem diferença de preços entre os PTTs, entre os data centers que você se conecta? Eu não vou falar especificamente relativamente preços, porque a gente é, acho que um dos únicos Internet Exchange Points que não tem os nossos preços públicos. Então eu não vou diretamente aos preços em si, mas eu posso dizer que para a gente, né, pronto, Frankfurt continua a ser o core e vai ser sempre o nosso core, né, pela importância que representa no continente europeu, mas o que a gente pratica em Frankfurt, por exemplo, não é o mesmo que a gente pratica em Madrid ou em Lisboa, né? É diferente, são mercados diferentes e a gente também tenta se adaptar às realidades diferentes daquele próprio mercado, né? Então, gostaria muito de responder essa pergunta, Eduardo, com preços, mas a única coisa que eu posso dizer é que a modalidade que a gente adota em Frankfurt não é necessariamente a mesma que a gente adota nos outros mercados. Mas você já comentou antes, que foi uma informação bastante relevante em relação aos custos aí das portas, é que às vezes eles são mais altos do que o custo do trânsito, né? Quando a gente fez a outra pergunta, você já tinha comentado Certo. isso. Já é uma informação bastante relevante para a gente ter uma ideia de como é o mercado europeu aí. Agora, eu fiquei curioso em relação aos serviços D6, porque uma diferença em relação ao XBR é que a gente não provê, por exemplo, esse serviço de interconexão entre os provedores. A gente simplesmente incentiva que terceiros façam isso e tenta ajudar os participantes a encontrar esses terceiros e quando eles gostam, quando eles querem fazer essa interconexão. E vocês têm isso como um serviço. Eu estou curioso para saber se existem outros serviços adicionais dentro de um IX do D6, dos quais o provedor pode usufruir, sei lá, limpeza de tráfego, algum outro tipo de serviço, e como que é isso, se são cobrados, se tem, né? É uma pergunta bastante pertinente e eu acho que a nível aqui da equipa de gestão, né, da D6, eles vão vendo isso de forma muito, a nível muito estratégico, né, que e como você sabe, Moreira e Eduardo, né, vocês devem saber que um IX nos dias de hoje provavelmente não vai conseguir sobreviver somente com o peering em si, né, com as sessões bilaterais. Provavelmente no Brasil e na América Latina a realidade seja diferente, né? Mas aqui para a gente o que a gente vê é que para além do serviço tradicional, né, que é aquele todo que todos a gente conhece, né, a gente tenta agregar valor com outros serviços e vou explicar para você como é que a gente faz isso. Por exemplo, se você é um participante que se interconectou independentemente da localidade da D6, né, você pode dizer assim, olha, por exemplo, a gente na Alemanha está trabalhando muito com a indústria automotiva, né, e esses caras não estão nem aí para peering, né, os caras na verdade querem são serviços de cloud. Então, o que a gente faz, ok, o cara tem uma interface de 100 gigas, 400 gigas, 10 gigas, o que for, e o cara diz assim, ok, eu não quero nenhuma VLAN para peering com os route servers ou ATM da D6, mas o que eu quero sim é acesso aos serviços de cloud, por exemplo, da Microsoft, da Amazon ou da Google, por aí fora, né? Então a gente aloca essa VLAN para esse serviço específico que ele está procurando, né? Para o seu próprio negócio. Outra coisa que a gente também faz, por exemplo, a gente lançou muito recentemente o Black Calling Advanced, né? Que é para os nossos participantes de peering, né? Aí você é um participante novo, você se interconecta e você diz assim, pô, consigo matar esse tráfego malicioso, por exemplo, na origem ou mais perto da origem, né? A D6 me consegue ajudar? Sim, a gente faz uma alocação aí de 10 a 20 regras para você numa fase inicial, para você pelo menos conseguir fazer limpeza de algum tráfego malicioso que você esteja vendo na sua porta de peering, né? Essa é outra agregação de serviço que a gente fez. O que a gente tem mais? Que eu mencionei há pouco tempo quando o Eduardo questionou, que é a questão da ligação remota, né? Mas isso também é uma ligação adicional, é uma agregação de um serviço adicional, imaginando que o cara esteja numa aflição e não consiga naquele momento contratar um serviço através do seu provedor atual, porque tem que assinar algum papel ou tem que fazer qualquer coisa, se ele já é um participante e já tem acesso ao portal, ele consegue fazer aquilo com um clique, né? E a gente vai continuando aí com alguns serviços que a gente tem, né? Esse serviço de cloud, Darwin, ele é também exclusivo para Autonomous Systems ou ele é aberto para outros tipos de rede?
ele é aberto para outros tipos de redes, também para, porque, como mencionei, a indústria automotiva, né? Ou a indústria agrícola, como você deve imaginar, tem muitos caras que nem sabem o que é o ASN, que é o IPv4 e IPv6, né? Então aí fica um pouco difícil a gente tornar aquilo mandatório, né? Então, para alguns serviços que a gente chama grupos fechados, a gente já vai trabalhando também sem esse requisito mandatório. É interessante, tem bastante diferença do que a gente tem aqui no Brasil. E falando desses serviços, eu vejo que alguns brasileiros podem ter interesse em se conectar no DSX para usufruir desses serviços. E aí eu queria saber como que um provedor brasileiro pode se conectar no DSX? Como ele deve escolher em qual ponto ele deve se interconectar? Como que deve ser feito isso? Perfeito. Na verdade, o que a gente tenta fazer ao máximo é garantir que toda essa informação esteja clara na nossa página web, né? E então, o que a gente faz é, por exemplo, olhando para o Brasil especificamente, né? Não para a América Latina, mas só para o Brasil. Imagina que o cara tá em Ceará, ou, pronto, está em Ceará numa estação qualquer, ou ele consegue chegar até uma estação qualquer. Então, aí ele vai, né, no nosso website, ele clica lá Fortaleza e ele consegue ver os vários operadores com quem a gente já trabalha, né? Que conseguem fazer o providenciamento dessa ligação até, independentemente de qual D6 for, em qual região, ele consegue lá ver qual é o parceiro que consegue transportar ele com a capacidade que ele tensiona até essa certa localidade. Porque a gente não tem presença física no Brasil nem na América Latina, então a única maneira que a gente tem é trabalhar junto com os nossos parceiros, né? Darwin, eu fiquei assim bastante impressionado sobre tudo que você falou em relação à qualidade, quando a gente perguntou da diferença dos provedores europeus para os brasileiros. Então, você comentou sobre a maturidade no mercado europeu em relação à qualidade, sobre a importância disso. Você até falou que na pandemia isso tem se tornado mais importante, né? Todo mundo está fazendo tudo de casa, a qualidade para os usuários domésticos está mais importante. E você falou também que os provedores se conectam nos PTTs, nos Internet Exchanges, buscando Certo. qualidade. Então, assim, o provedor brasileiro que está preocupado também com qualidade e quer uma maior qualidade no trânsito internacional. Você, com a experiência trabalhando em PTTs, a experiência que você teve na Angola Cables, que dica que você pode dar para um provedor brasileiro que precisa melhorar a qualidade na conectividade internacional? Basta ele contratar um chamado trânsito IP internacional genérico por aí, ou tem alguma outra coisa que ele possa fazer especificamente, sei lá, procurar peering remoto, alguma outra ação? O que você recomendaria? Tem aqui um operador de um provedor brasileiro que quer melhorar a qualidade da conectividade internacional. O que o Darwin recomendaria para ele? Certo. Não, é uma pergunta excelente, Moreira. E, na verdade, eu sou uma pessoa que não sou muito apologista de você fazer as coisas porque você vai cadastrar aquilo no PeeringDB e vai ficar bonito para todo mundo ver, né? Eu sou extremamente contra isso. Primariamente, eu acredito sim, você tem um ou dois trânsitos IPs no Brasil, por uma questão de backup, e provavelmente você tem uma ligação no PTT de São Paulo, você chega até lá de qualquer forma, né? Não sei como é que o cara consegue chegar, mas ele vai chegar lá, né? Porque, na verdade, o número de participantes no PTT de São Paulo é bastante grande, né? Comparando com muitas outras regiões. Então, se isso não satisfaz aquilo que ele está procurando, e a minha maior recomendação sempre é não contrate o peering remoto se você não precisa. Então, o que eu tento muito fazer quando alguém pergunta, daí Darwin, eu quero estar interligado em Nova York com vocês, ou quero estar interligado em Frankfurt com vocês, aí eu tento ajudar eles com a informação inteligente que a gente tem aqui do nosso lado, né? E eu digo assim para ele, olha, o que você não consegue encontrar nos dias de hoje do PTT de São Paulo são essas redes. Dessas que estão aqui, alguma interessa a você? Quer seja CDN, quer seja uma rede de gaming, ou IPTV, ou o que for, aí o cara vai dizer assim, sim, estou procurando isso. Aí eu já digo para ele, cara, então faz sentido você se interligar e ver o que, é que você vai colher da localidade que você está interligado, né? E aí depois vem a outra pergunta que eu recebo bastante, e se eu me ligar em Nova York, é suficiente para melhorar a qualidade dos serviços IPTV que eu tenho hoje e estou ofertando hoje no mercado brasileiro para os meus clientes? Aí eu já digo não. Por quê? Porque muitos desses operadores de IPTV, eles não estão não estão no norte, América do Norte, né? Nem na América Latina, por questões regulares, né? E muitos deles aqui na Europa
eles estão saltando de servidor para servidor, como eu vou dizendo, né? Eles estão aqui, amanhã estão ali, amanhã estão aqui. Mas, maioritariamente, tudo isso sai aqui a partir da Europa, né? Então, eu digo, se você precisa satisfazer os seus clientes finais com melhores acessos, por exemplo, à IPTV, que por algum motivo jurídico não estão na América Latina, muito menos na América do Norte, então Frankfurt faria todo sentido para você. Mas, acima de tudo, a equipa técnica desse operador tem que saber exatamente o que procura, né? Porque é como tudo, a gente pode entrar num shopping, né, e querer comprar tudo, mas o seu bolso não permitir, ou se você não tiver uma lista de critérios daquilo que você está procurando, você acaba por comprar o shopping todo, né, na verdade. Realmente, muito interessante o que você falou, né? Não é só porque vocês falaram que é um PTT comercial que vocês querem todo mundo. Na verdade, você quer ajudar o provedor a conectar com as redes que ele precisa, né? E se ele está mais perto da rede que ele precisa, é mais fácil ele ir diretamente nessa rede, seja ali num PTT local, um PTT aqui do Brasil, do que buscar essa informação à distância, né? Certamente. Ao fim e ao cabo vai ser contraproativo até para ele próprio, né? E agora eu fiquei com uma curiosidade aqui, Darwin. Tem alguma história, algum caso curioso, engraçado que você possa compartilhar com os nossos ouvintes aí sobre o DSX? Obrigado aí pela questão, Eduardo. E sim, na verdade, eu vou talvez contar algo que interesse ou não interesse, dependentemente daquilo que é o grau, né, o grau de eficiência de certos mercados na América Latina. Não vou falar do Brasil porque eu acredito muito que o Brasil está muito bem atendido, né, e vocês têm feito um trabalho espetacular, mas a gente lançou muito recentemente algo que a gente chama de Kicks as a Service, né, que na verdade, imagina numa zona qualquer da América Latina ou na África ou em qualquer outro lado onde a gente já implementou algum desses nodes. Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês, a Grécia. A gente no ano passado implementou um dos nossos maiores nodes lá, porque o parceiro, né, o parceiro contactou a gente e disse, a gente quer aqui um plug and play da D6, né? Então a gente foi pensando nisso nos últimos anos e a gente desde 2020 que a gente vem efetuando isso, né? Que é basicamente o cara diz assim, ok, eu quero um plug and play camada 2, ok? Que tem X portas de 1 GB, X interface de 100 GB e 10 GB e por aí fora. Então, na verdade, o cara faz a escolha como se estivesse no shopping, né? O cara escolhe aquilo que ele quer, a gente implementa, configura, faz o shipment, o envio, né, para a localidade do cara e a gente ajuda a tornar aquele X um sucesso. E o que a gente olha muito nisso é mais para parceiros, por exemplo, parceiros de data centers, né? Começaram agora o seu negócio de data center e o cara quer impulsionar o seu negócio. E a região onde ele está, por algum motivo, não tem um PTT, ou a qualidade da internet é bastante má, e o cara, pronto, quer melhorar por algum motivo, e aí o cara contacta a gente faz uma análise de mercado em conjunto com o parceiro, e a gente implementa aquilo que, na verdade, ele vai necessitar para alavancar o seu negócio, né? Então, é aquilo que a gente chama o Powered by D-Kicks, né? Que é exatamente o que a gente tem, por exemplo, no Dubai também. Agora a gente está já se encaminhando aqui para o final do episódio e eu quero falar de um tema que vai ser, eu acho que interessante. Eu quero que agora você pegue a sua bola de cristal aí, as suas cartas de tarô, porque a gente vai falar de futuro. Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que você é um profissional com bastante experiência e a gente quer saber o que você pensa em relação a alguns pontos. E um deles é o futuro da internet, enquanto conexão entre redes, enquanto redes interligadas, né? Que é o papel que a gente faz como internet exchanges e tudo mais. Os provedores, será que eles vão priorizar o peering em detrimento dos trânsitos? O mercado de operadores de trânsito tende a diminuir e o pessoal se interligar mais via PTTs ou outros meios? Ou talvez seja justamente o contrário disso que vai acontecer? O que você acha? Qual que é o teu feeling baseado na tua experiência? Pois é, Moreira, que a bola de cristal, tomara que ela também falasse aqui os números da lotaria, né? Assim, não, mas aqui, brincadeiras à parte, daquilo que eu tenho visto e algo que também, de uma forma geral, me deixa um pouco preocupado às vezes é exatamente essas redes mandarem o tráfego somente para PNIs, né?
e para provedores de trânsito e tirarem cada vez mais ele do próprio PTT. Não que seja uma situação que a gente vai vendo muito, mas obviamente vocês também devem ver que acontece, né? Principalmente quando o operador ganha uma certa escala, né? E já está apto para efetuar alguns PNIs, então algum tráfego é retirado do IX, né? O que a gente tenta fazer o contrário, né? É tentar manter o máximo tráfego do participante no peering fabric, né, para a gente não perder. Obviamente, existem casos que você não consegue contornar a situação, mas se a gente conseguir contornar com serviços agregados, que é aquilo que a gente falou um pouco atrás, a gente prefere que isso aconteça, né? Mas olhando para o mundo de interconexão, e não só, e se puder fazer uma chega aqui também no mundo do cabo submarino, tá tudo uma incógnita, na verdade, né? Se você não inovar, você poderá ficar no caminho, né? E a gente olha muito isso agora por exemplo, com os CDNs e a construção dos seus próprios cabos submarinos, né? Isso também é algo que tem vindo a acontecer cada vez mais, e a pergunta onde é que ficam os operadores nisso, né? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Portanto, para responder a sua pergunta, Moreira, eu espero que isso não aconteça, eu espero exatamente que também no Brasil aconteça o que aconteça na Europa, que é para além da ligação que os operadores têm com o seu provedor de trânsito, que de certa forma continuem a procurar qualidade nos PTTs e de certa forma continuem a poder fazer, né, a troca de tráfego bilateral entre redes sem ter que estar sempre a depender do transit provider que eles vão contratar, ao fim e ao cabo, né? Bom, já que o Moreiras perguntou da bola de cristal, eu tenho algumas perguntinhas também. Vamos ver se você consegue responder rápido aí com algumas datas. Quando você acha que vai ser o fim do IPv4? Em que região? No mundo. Cara, duro dizer isso, porque se eu tentar fazer uma estimativa no mundo e olhando para o continente que eu, na verdade, sou responsável, né, por África, não vejo o fim chegando à atenção tão rapidamente, né? Fim de esgotamento, sim, vai, mas ainda vai ter muita utilização, né? Então, é uma pergunta um pouco tricky aí, Eduardo. Então, vou facilitar agora. Então, RPKI 100% no mundo todo. Isso é facilitar, Eduardo? É um desejo meu, tal como deve ser um desejo do Moreira e seu, né? E de muitos outros profissionais da indústria. Até porque a gente também faz o drop aí dos inválidos nos route servers, né? Por exemplo. Mas também é uma pergunta que a minha bola de cristal não consegue dar uma data aí para você. Então vamos perguntar do DSX aí. O DSX chegando a 100 tera. Você que ouviu dizendo que o IX vai chegar primeiro a 100 tera do que a gente, é isso? Seria uma boa. Ou então, para terminar aí, quando que você acha que vai sair a versão 7 do MikroTik? Boa, versão 7 do MikroTik, cara. Não, deixa eu ver aqui. Não, esse eu também passo, cara. Esse eu também passo. Espero que em breve, mas... de todas as datas. Não, eu tô fugindo porque a minha bola de cristal não tá ajudando não, cara. Relativamente aos 100 teras, cara, deixa eu voltar aqui por 100 teras, se calhar, né? E olhando aqui para o crescimento da internet, e algo que me deixa muito preocupado a gente está vendo o crescimento da internet exponencialmente, primariamente dado o Covid, né? Mas a minha pergunta, e acho que não sei se tem alguém que já consegue responder, o que será depois da gente voltar à vida normal, né? Será que vai haver um drop nesse tráfego todo que a gente está vendo hoje? Será que não? Eu prefiro dizer que não, né? E acredito também que não, porque hoje muitas das coisas que nós fazíamos no escritório a gente já vai fazendo em casa, né? Até mesmo as aulas online e por aí afora. 100 teras da D6 e 100 teras do IX nos próximos 10, 15 anos? Será? Essa é a pergunta. Eu concordo com você, Darwin, que eu acredito que isso é um caminho sem volta. Esse tráfego não vai embora mais, não. Ele vai continuar aí e vai continuar crescendo. Eu tô com você, Moreira. Então, muito obrigado, Darwin. Foi realmente muito proveitosa essa conversa. Essas perguntas finais foi só para a gente fazer uma brincadeirinha mesmo. Mas eu gostaria aí de agradecer a participação e que você participe aí dos nossos eventos e que nos ajude a divulgar os projetos aí em Angola, como você comentou aí, do Cidadão na Rede, do Camada 8, e na Europa também, porque a gente quer ser mundialmente conhecido, então ajuda a gente aí.
Mundialmente acho que vocês já são conhecidos, mas a minha ajuda vocês podem contar sempre com ela. Eu que agradeço e espero participar em mais eventos organizados por vocês. Muito obrigado. Eu quero também só reiterar os agradecimentos. Darwin, muito obrigado pela participação aqui no nosso episódio do Camada 8. Obrigado, Moreira. Obrigado, Eduardo. E fico a vossa inteira disponibilidade para futuras participações. Então, estamos chegando no final do nosso episódio. Vamos aí aos nossos últimos avisos. No dia 7/6, a gente vai ter o curso Bcop, as inscrições estão abertas. Então, se você quiser participar do nosso curso gratuito de boas práticas operacionais para sistemas autônomos, não deixe de se inscrever. Além disso, gostaria de falar da nossa próxima live do Intrarede, que vai ser sobre IoT, Internet das Coisas, desafios e oportunidades para os provedores para a internet. Será dia 26 de maio, às 10 horas da manhã. Então é sempre lá numa quarta-feira. Não deixe ali de você acompanhar a transmissão pelo YouTube ou Facebook. É só acessar os canais do NIC-BR. Nessa semana também, é importante a gente falar que temos o evento do LACNIC 35. Então é um evento que você aprende muito sobre redes e que você pode aí se inscrever e assistir. Temos também um outro aviso de um outro projeto que estamos iniciando, que é a Semana de Capacitação, a segunda edição online, que vai ser do dia 21 a 25 de junho, às 9 horas ao meio-dia. Então são 3 horas por dia de tutoriais técnicos. Então vai ser também pelo YouTube, no canal do NIC-BR. Não deixe de acompanhar e se inscrever. Então é a Semana de Capacitação, a edição online. No dia 25 de junho, vamos ter a Feira Virtual, que é um complemento da Semana de Capacitação, que vai ser um encontro de provedores, um encontro de pessoas que estão acompanhando a Semana de Capacitação para fazer um networking. Então vai ser às 2 horas da tarde. Então teremos ali o tutorial no período da manhã e a Feira Virtual na sexta-feira, dia 25, às 2 horas até às 4 horas da tarde, para vocês poderem interagir entre si, tanto com os palestrantes como os patrocinadores e entre si mesmo. Sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas são bem-vindas. Mandem lá para cursosceptro@nic.br e sigam as redes sociais do NIC-BR, como @comunicbr do Twitter e @NIC-BR do Instagram, LinkedIn, Facebook e Telegram. Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais!